Boa noite a todos, é com muita Boa alegria que noite. estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e com a graça de Deus estamos iniciando mais um mês, né, mês de setembro, quando chegar setembro, né, e a boa nova chegar. Então, nós estamos aqui para esse evangelho, né, que nos dá força, que nos sustenta na nossa caminhada, né, o evangelho do nosso querido Mestre Jesus, e Kardec veio aí codificando, né, a doutrina espírita, que é o nosso manualzinho para que a gente possa viver melhor, né, com todos que estão ao nosso redor. E como é de costume, nós realizamos sempre uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né, minha amiga Solange? Seja Isso. bem-vinda. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Como Lázaro. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. João capítulo 11, versículo 44. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: Desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual, na dádiva suprema de começar outra vez. Caminho, Verdade e Vida, lição 112. O Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que linda essa leitura, né? Olha lá, ó, preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o passado. Ai, ai, muito obrigada, minha amiga. Nada, eu que agradeço. Linda leitura. Opa. Aí, voltei, né? E agora, então, vamos para a nossa oração inicial, né? Hoje, quem irá fazer para nós a oração é o seu Oswaldo. Seu Oswaldo, por gentileza, meu amigo, faça a oração Hoje, inicial. então. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Todo-Poderoso, agradecendo por mais essa reunião, segunda-feira, para neste horário, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoe, Pai, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas livrai de todo mal, agora e sempre. E assim. E assim será, seu Oswaldo. Muito obrigada, viu? De Gratidão. nada.
E agora vamos convidar nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Odília, Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. boa noite. Escutaram um barulhinho? É porque tem um helicóptero Não, tá legal. em cima. Hoje a Odília vai fazer para nós a leitura do comentário da questão 789, né, Odília? Deixa eu Sim. pegar aqui, do Livro dos Espíritos. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando esses preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro concebe-se. Mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los-á a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante justiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos o direito à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos teriam proveito da marcha ascensional. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, comentário da questão 789. Chance para todos, né? Lindo, muito bonita essa passagem. Opa, eu estou apanhando aqui. Aí. Valdete, vamos convidá-la agora, né, para continuar o estudo, né, do mês anterior. Eu estava aqui refletindo como Kardec é assim, né, os comentários dele. Esse comentário aí é um dos mais bonitos, né, Valdete? Depois ele desdobra, a gente fica até emocionado, né? Os espíritos respondem, ele, com a lógica dele, faz toda uma síntese, uma análise. É, lindo, lindo. Ali tem... A gente precisa estudar mais, né? Enquanto tivermos vida, vamos continuar estudando, né, meus amigos? Minha amiga, a sala agora é sua, né? Então, vamos colocar, porque hoje eu tenho que terminar a lei do progresso e fazer a igualdade. Você acha que dá para fazer igualdade? Eu vou acelerar, né? Eu vou mandar brasa. Eu vou fechar meu áudio, qualquer coisa vocês... Aí você já pode começar a projetar, porque não deu tempo de fazer a lei do progresso, né? Sempre começando com essa abertura, as leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos. São 10 leis, e hoje a gente vai terminar a 7ª e ver a 8ª, pois ficam as 2 últimas, né? E essas últimas aí fazem parte dos deveres do homem para com o próximo. Então, é englobando todos nós na convivência uns com os outros, e o resultado, desde a lei de sociedade, já implica aí a participação de toda a sociedade, de toda a população, de todos nós, com os nossos irmãos. Pode passar. Aí é aquele quadro, né, para com o próximo,
a lei do progresso a 7ª, igualdade a 8ª. E vamos então ver. Tinha 6 itens, eu fiz 3. Estado de natureza, que a lei do progresso é natural. Queiramos ou não, a gente progride, a gente vai caminhando. A ascensão para a perfeição faz parte da criação de Deus, nos criou para chegarmos à perfeição, queiramos ou não, né? Vamos mais devagar, ou mais depressa, de acordo com as nossas escolhas. A marcha do progresso, é isso que eu acabei de falar, é constante, vai indo, de acordo com a gente entende e vai buscando fazer, realizar, colaborar com a própria criação de Deus. Depois fala dos povos degenerados, aqueles que progrediram e aparentemente regrediram, e é que há uma troca. Eles ainda compararam com um casebre, onde morava uma família que enriqueceu, ela muda para um palácio, aí alguém sem teto, sem nada, vai buscar aquele casebre. Então, aparentemente, um povo que era problemático, tinha dificuldades, aí sofreu abalos e conseguiu desenvolver, mas, de repente, aquele povo como que desaparece e continua na barbárie, parece que regride, não é isso. É que quem estava ali usufruiu dos benefícios do sofrimento, das dores, das necessidades, progrediu, aí vieram outros. Então, aqui na Terra está sempre trocando. Quando fala que a gente não houve progresso na Terra, parece que tudo está como antes, não está. E, além disso, quantos já progrediram aqui, já se mandaram daqui para outros mundos melhores. E aqui vai chegando mais, vai renascendo, aqueles renitentes vão, devagarinho, vai melhorando, e assim vai. Até que o planeta também evolui junto e passa já foi primitivo, está em expiações e provas, e vai chegar na regeneração. E assim vai. Evolui a matéria, evolui os espíritos, e a evolução junto, vai mais devagar o progresso espiritual do que o material, mas vai. Agora nós vamos falar da civilização. A civilização, a gente acha que já estamos nela, na verdadeira civilização. Não estamos. A civilização que a gente chama, os espíritos nos alertam que é um processo incompleto. Apenas os povos estão esclarecidos, eles saíram da infância, da ignorância, e têm mais conhecimentos, mais tecnologia, mais progresso material, mas a verdadeira civilização não é essa, não, porque ainda tem muitos problemas, guerras, tráfico de arma e violência de todo tipo, vaidade, orgulho, ambição. Então, esses sentimentos que provocam não ainda sermos uma verdadeira civilização, porque a verdadeira civilização desenvolve a moral quanto desenvolve a inteligência, as duas asas. Então, até eles comparam sempre, os espíritos são uma maravilha. Eles fazem a comparação. Um fruto perfeito só vem de uma flor completa. Então, quando a civilização está bem organizada, fisicamente, intelectualmente e moralmente, então dá bons frutos, o bem predomina. Então, a flor é que gera o fruto. Se essa flor tiver polinização, tiver todo o processo equilibrado,
os frutos vão ser bonitos, saborosos. Então, assim é a civilização. Se tiver bem organizada, equilibrada, nos dois campos da intelectualidade e da moralidade, então é a verdadeira civilização. Só que os homens, os espíritos respondem a Kardec, eles não estão aptos, quer dizer, preparados, e nem desejam os bens da civilização. Porque se a humanidade quisesse viver numa civilização de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, todo mundo optava por escolher um caminho melhor, fazer o bem, mas a humanidade não quer, acha complicado, acha difícil, acha melhor entregar-se a novas paixões, a novas necessidades, ao invés de manter as necessidades básicas, inventa coisa, aí é aquele consumismo, aquele materialismo, então não consegue ainda organizar uma civilização verdadeira. Pode passar. A verdadeira civilização, civilização completa. Então, ela tem o desenvolvimento moral. Menos orgulho, menos egoísmo, os costumes são mais intelectuais e morais do que materiais, desenvolve a inteligência com mais liberdade, tem leis sem privilegiar ninguém. A nossa justiça é uma maravilha, né? Podendo privilegiar o mais forte e o mais fraco sempre perder, então as leis são equânimes e igual para todo mundo. A justiça é mais imparcial. Se está mais imparcial, é porque ela ainda não é totalmente imparcial. Quer dizer que devagarinho, até chegar na perfeição, ainda vai ter um pouquinho de imparcialidade. Porque senão ele poderia pôr, a justiça é imparcial, mas põe aí, é mais imparcial. Então, quer dizer que ainda não vai ser perfeito. E qual outra característica da civilização completa, além do desenvolvimento moral? Banir os vícios, eliminar os vícios. O fraco ter apoio contra o forte. O forte aqui, além do mais forte, é sempre privilégios. Então, o fraco ainda não tem esse apoio e o forte ser enfraquecido na sua prepotência, no seu poderio, né? Que haja menos desgraçados, quer dizer, menos necessitados de toda a ordem, não é só material, não. E os homens de boa vontade terão o necessário. Isso aí é que eu acho muito importante, porque nós vamos ver até um desenho aí que apregou os políticos a lei de igualdade, mas eles querem, assim, nivelar, que todo mundo seja igualzinho. Mas isso é extremamente impossível, porque tem homem de mais boa vontade que conseguirão mais coisas, e esses daí terão o necessário. Não precisa ficar mendicando, né? Esse desenho aí, ó. Quando se fala em igualdade, equidade, a realidade. Então, na igualdade, eles querem dar as mesmas coisas, mas não pensam na diferença de cada um. Então, esse caixotinho aí, para todo mundo subir no mesmo patamar, não adianta, porque tem aquele que é menos, olha lá, o pequenininho, ele é menos inteligente, ele é menos desenvolvido, ele é menos, tem menos, às vezes, boa vontade. Aí é um símbolo, não é o tamanho da pessoa, é o símbolo da desigualdade. A equidade é aquele que procura dar o necessário para aqueles que necessitam mais. Agora, vai depender deles também saber aproveitar essas oportunidades. Então, não adianta, às vezes, oferecer se eles não têm
essa escolha de saber usar e aproveitar. E a liberdade, quando a gente chegar na liberdade, não vai ter mais empecilhos, não vai ter mais problema, porque mesmo sendo diferentes, cada um vai saber buscar o necessário e vai conseguir obter aquilo que é importante. Uns mais do que os outros. Deu para entender o símbolo? Aí mostra em questão de tamanho. O tamanho aí seria as potencialidades de cada um. E como desenvolver essas potencialidades. Então, quem tem menos, saber lutar. E, ao lutar, ele vai conseguir o necessário sempre. Isso eu cheguei lá na lei de igualdade. Porque progresso e igualdade, um é consequência do outro, né? Pode passar, que eu já falei esses dois aspectos. E qual outra característica, além de banir os vícios, além de desenvolver moralmente? A caridade cristã, a benevolência, a generosidade, a boa-fé, menos preconceitos, que a vida e as opiniões e crenças do homem sejam respeitados, os homens sejam todos respeitados. Então, saber acolher, conviver e aceitar o próximo. Então, a verdadeira civilização não faz diferenças. Trata todos como irmãos. Essa é a verdadeira caridade, né? E aí os espíritos colocam que só o tempo é que vai fazer com que a civilização se aperfeiçoe com o progresso moral e assim vai cessar os males que o próprio homem criou. Está bem longe ainda, né? Pela situação que estamos vivendo, então não vai ser tão já, não. Mas devagarinho vai chegar lá, pode passar. Agora, o progresso da legislação humana. As leis naturais, elas são imutáveis. Então, os espíritos, Kardec pergunta se por elas poderia reger a sociedade. Se os homens, aí os espíritos falam, só se os homens praticarem todas essas leis. Porque se não praticar, os homens têm que fazer leis para poder disciplinar os abusos, porque a sociedade ainda não está pronta para viver obedecendo às leis naturais, às leis divinas. Só eles não enxergam, eles desobedecem. E a lenda de Adão e Eva foi a desobediência. Ele estava num plano melhor, desobedeceu as leis lá, então foi trazido aqui para um planeta pior. Então, ele perdeu o paraíso. Que paraíso era esse? No mundo que já tinha avançado e os renitentes não avançaram. Aí estava atrapalhando, foram tirados de lá. Então, precisamos saber conviver com a natureza, aprendendo essas leis. A natureza nos ensina muito. As sociedades, então, têm exigências e elas precisam dessas leis particulares que vão se modificando. Então, é aquilo que eu disse, só as leis naturais o homem não está pronto e não deseja obedecê-las, segui-las. Então, tem que ter leis para disciplinar. E essas leis são instáveis. Elas aperfeiçoam, elas mudam. Por exemplo, a mulher era discriminada. Aí teve a lei que ela pôde votar. Agora as leis foram mais aperfeiçoadas, dando direitos e deveres iguais aos homens e às mulheres. Só que também isso aí é mal interpretado em muita coisa, né? As leis humanas são instáveis. Na barbárie, os fortes fazem as leis em seu favor. Quer dizer, quanto mais materialista é uma sociedade, mais ignorante, as leis são piores.
beneficia sempre os mais fortes. À medida que há maior esclarecimento, conhecimento, essas leis, então, melhoram e mudam. Pode passar. Então, e as leis penais? Aí eles respondem, os espíritos. Elas são mais severas numa sociedade depravada, mas não cortam o mal pela raiz, pois só a educação reforma os homens. Eu estava lendo ainda sobre o Dom João Bosco, que até a igreja de Brasília, lá, da Fundação de Brasília, é homenagem a ele. Ele foi um italiano do século XIX, 1800 e tanto, e ele viu Maria, viu Jesus, que pediu a ele para cuidar das crianças, e Maria também apareceu para ele, para, com muito amor, ele transformar lobos em ovelhas. Aí ele se dedicou à educação de delinquentes, de jovens, de crianças, e ele conseguiu muita coisa. E, então, só aprisionar, combater aprisionando não adianta. As prisões, elas são verdadeiras escolas do crime. E, então, deveria, nessas prisões, reeducar os espíritos. É certo que muitos não vão conseguir, eles vão reincidir, mas reeducando. Por isso que muitos religiosos fazem visitas aos presídios, levam livros, às vezes tem presídio que põe igrejas lá dentro. E, então, precisa reeducar essas pessoas. Então, cortar o mal pela raiz é ver se retira eles do caminho do mal, do caminho do erro. Não só colocar lá dentro como um monte de seres que só agrava a situação. É complicado. Os presídios estão cheios, não resolve nada, mas falta vontade política, vontade das pessoas de montar os presídios com essa área de reeducação, né? Os homens, naturalmente, reformam suas leis pela força das circunstâncias e pela influência de pessoas de bem. Então, Dom João Bosco deu esse exemplo. E, então, a pessoa de bem que veio, solicitado até por Maria, por Jesus, para deixar esse exemplo, esse caminho, e assim, quantos outros vieram para ensinar o caminho da educação moral, do bem, da caridade, e assim, pela força das circunstâncias, pelas necessidades, a gente vai reformando, e a presença dessas pessoas, né? Pode passar. E o espiritismo no progresso? Ele não vai ser a religião geral. É que as outras religiões vão chegar nessa verdade, nesse conhecimento que a doutrina espírita já divulga e conhece e busca, que é o Evangelho de Jesus. Porque até hoje Jesus não foi entendido. Todos os que seguem Jesus, mesmo os que seguem Buda, Maomé, que Jesus enviou para esses povos, né? Eles não seguem. Desvirtua. O homem tem uma facilidade para desvirtuar, porque ele se nega a seguir essas orientações, essas leis que esses luminares trazem para a humanidade. São todos pessoas de bem, Jesus é quem envia, e as pessoas, elas se negam, é trabalhoso, é dolorido, é difícil seguir
essas leis, essas normas que esses luminares trazem. Então, e o Kardec, ele foi muito otimista. Hoje ouvindo uma palestra que foi feita ontem, que ainda falaram que, mesmo no céu e inferno, Kardec faz umas previsões que não se cumpriram, porque ele era muito otimista. Então, ele achava que 2, 3 gerações ia ser de pessoas incrédulas, e logo, logo, já iriam desaparecer esses incrédulos, e já vira uma geração que aceitava o espiritismo, que acreditava. Até hoje, já passaram mais de 2, 3 gerações. Muito pouca gente entende a doutrina espírita e vivencia. Muito espírita até entende errado, para comodamente eles achar que é daquele jeito que tem que ser, e não realmente de acordo com o que a doutrina nos ensina. Então, acaba até deturpando a doutrina. Tem muito centro espírita que não busca os fundamentos de Kardec, esses ensinamentos aí que a gente está vendo, e então é bem cômodo a gente ignorar, porque não dá trabalho, não exige muito, então faz da doutrina um lugar só de pedir, de ir lá e ficar ouvindo, não fazer mais nada. Então é cômodo não ter que aprofundar, mergulhar e ver o quanto somos responsáveis por nós mesmos, né? E por ajudar o próximo. E o Espiritismo, então, qual é a grande influência que ele poderá trazer? Ele vai destruir o materialismo, porque o pior problema para a humanidade é o materialismo. Porque as pessoas acreditando só, o materialismo é uma das chagas da humanidade. Ele assegura o futuro através do presente, quer dizer, eu sei qual vai ser o meu futuro de acordo com aquilo que eu estou fazendo e vivenciando agora. E aquele conhece a ti mesmo, todo dia eu pensar o que eu fiz, o que eu avancei, o que eu eliminei, que me perturba, que eu ainda não consigo vencer, se eu preciso lutar mais para vencer essas minhas imperfeições. Então, é isso daí. Nós temos que saber lutar contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, porque só assim a gente avança e terá um futuro mais tranquilo, melhor, né? Qual que é a outra parte agora? As ideias se modificam pouco a pouco. Só o tempo apagará os velhos hábitos. Então, a gente analisa, critica, que tem muito espírita que ainda não segue, ainda tem os ranços de quando a gente veio de outras doutrinas, de outros defeitos, de outras imperfeições, mas o tempo vai resolvendo tudo. Mais tempo para uns do que para outros, né? Mas vai apagando as imperfeições. E aí Kardec perguntou, mas por que os espíritos não trouxeram essas verdades que a doutrina espírita trouxe hoje com tanta clareza? Porque Jesus deixou muito tudo figurado, ideias que precisam ser desenvolvidas, bem entendidas. Aí os espíritos responderam, a humanidade estava na infância, agora que ela está indo para a adolescência. Então, agora que foi a época de chegar a doutrina espírita. E olha que ainda muita gente ainda não está conseguindo entendê-la, né? Então, vai devagar e sempre, né?
Os espíritos, então, me ensinaram de todos os tempos por isso, porque não estava na hora e a humanidade não ia entender. Eles não entenderam Jesus nem falando assim, ó, mas sinteticamente, figuradamente. Mataram. Imagina se fosse falar tudo que nós sabemos hoje, né? Aí, por que é que, então, a gente ainda não consegue vencer essas imperfeições? A nossa indiferença, o nosso apego às coisas materiais, são esses obstáculos às transformações. Essa indiferença é a preguiça, é a dificuldade que se encontra para aceitar, vivenciar e praticar. Então, fica indiferente, deixa para lá, deixa para outra encarnação. Muito espírito fica jogando para outra encarnação. E depois, se não tiver condição de voltar tão cedo, né? Aí vai ficar no prejuízo mesmo. Não é preciso manifestações dos espíritos patentes, pois Deus semeia milagres no dia a dia e não percebemos. É pela razão que a gente vai entender tudo. Porque fala assim, então, por que os espíritos, como na época de Kardec, comunicava, trazia essas informações? Porque Kardec sintetizou tudo, eles já trouxeram. Então, Deus vai nos mostrando, nos intuindo, através dos espíritos protetores, do nosso anjo da guarda, e pela razão a gente vai percebendo. Então, que fazemos escolhas premeditadas, fazemos escolhas erradas, e então só devagarinho mesmo, raciocinando, é que a gente vai perceber, né? Pronto, aí chegou o final da lei do progresso. Então, o que a gente conclui? A gente só não consegue ainda porque a gente ainda não tem vontade suficiente, não tem percepção suficiente e tem preguiça mesmo mental. Eu falava para meus alunos que eles tinham preguiça mental. Então, de pensar, de enxergar, de raciocinar, de lutar, de ser sereno, de não ficar angustiado. E tudo isso atrapalha, né? Então, vamos agora para a lei de igualdade, que vai completando essas outras leis. E aí, a lei de igualdade, então, são 7 tópicos: igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdades das riquezas, prova ser rico ou ser miserável, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. E vamos correr para ver se dá tempo. Bom, a lei de igualdade é uma lei natural. Todos os homens foram criados simples e ignorantes da mesma situação, e então são iguais todos os homens perante Deus, e todos deverão chegar à perfeição. Então, já somos iguais pela origem. E Deus fez as leis para todos. Aí a comparação que nós temos é que o sol brilha para todos. Uns aproveitam melhor a luz do sol, outros já desperdiçam. E o sol brilha para todos, é que tudo na natureza é para todos. E cada um tem que saber a sua maneira de utilizar, de aproveitar, de seguir, né? Que foi falado ali anteriormente. Então, somos iguais todos. Desigualdade das aptidões. Ai, se todo mundo gostasse do vermelho, o que seria das outras cores? Isso é um ditado popular, né? Deus criou os espíritos todos iguais, mas cada um vive há mais ou menos tempo. Quer dizer, não foi criado todo mundo na mesma hora. Deus ainda vai criando. Tem novos espíritos que ainda vão sair da ignorância. Tem espírito de todo nível.
O universo tem uma variedade incrível. Nós temos 10 ordens naquela escala espírita, está lá atrás no Livro dos Espíritos, mas essas 10 classes, 3 ordens e 10 classes. Mas há muito mais classes no meio disso tudo. A gente tem ainda um pouco de uma classe, um pouco de outra classe. Então, há uma gama infinita de desenvolvimento dos espíritos no universo. E aqui na Terra também. Uns porque vivem mais tempo do que está mais tempo aqui. Igual Jesus. Jesus foi criado simples e ignorante. Mas ele, a gente não sabe como que ele caminhou, se foi muito depressa ou não. Mas ele chegou à perfeição, porque ele é mais antigo do que nós, né? Não nasceu na nossa época, não foi criado na nossa época. Agora, não pode dizer que ele foi numa linha reta. A gente não conhece Jesus, Jesus está muito acima de nós. A gente quer, às vezes, pensar do jeito que ele pensa, não dá. A gente está longe. É igual uma criança de 1 ano querer entender o que está na cabeça de um universitário. Aquele universitário estudando com esses conteúdos complexos, o menininho de 1 ano não tem ideia. Aí vocês vão falar, já viveram outras vidas, não importa. A gente esquece tudo. Então, a gente não tem condição ainda de saber como evoluiu Jesus. Se foi muito rápido, se foi como a gente. O certo é que ele é perfeito. Já chegou lá. Por isso, Deus o enviou para ser o intermediário entre Deus e nós, né? E eles, todos os espíritos, têm diferentes graus de experiências alcançadas e têm a vontade, o livre-arbítrio de escolher, né? Então, nós não sabemos o que a gente já fez na vida, porque nessa existência, cada etapa que a gente vem aqui na Terra é uma existência. E a vida é todo esse conjunto, desde que começamos a viver. A nossa vida é um complexo. E, ao longo desse caminhar, por que será que eu tinha 2 anos e eu falava, eu quero ser professora? É porque, com certeza, eu já tive experiências em outras vidas desse campo, e eu sempre gostei e busquei. A área biológica nunca me atrai. Eu tenho medo de ver sangue, essas coisas. E já minhas 3 sobrinhas são médicas, adoram. Imagina se eu escolher medicina. Ainda bem que nem todo mundo quer ser médico, que nem todo mundo quer ser professor, que nem todo mundo quer ser engenheiro, nem todo mundo quer ser pedreiro. E vai indo. É uma beleza essa desigualdade. E equivale aos diferentes graus de experiência alcançado por cada um e ao livre-arbítrio, a escolha. Tem gente que escolhe tudo errado pensando em ganhar muito dinheiro. Vai falar, quer ver? Uns se aperfeiçoam mais rapidamente que os outros. Resultam diferentes aptidões. Concorrem para a execução dos desígnios de Deus no limite das suas forças físicas e intelectuais. Quer dizer, aquele mais fraco, às vezes desenvolve mais a intelectualidade, aquele mais forte vai, às vezes, para o esporte, né? E vai para fazer coisas, às vezes, que exigem mais força física. Então, dependendo até do físico da pessoa, das características, né? Aí tem as diferentes aptidões. E essas diferentes aptidões, que são permitidas por Deus, concorrem para o equilíbrio daqui da Terra, do nosso mundo. Porque cada um contribui com o desenvolvimento, com as tarefas necessárias à nossa vivência aqui nesse planeta. Então, cada um dá a sua contribuição, cada um tem a sua missão, cada um, através das suas aptidões, do seu trabalho, da sua participação, tem a sua tarefa. Pode passar.
Então, tem os caminhos para nós escolhermos. E o caminho do bem e o caminho do mal. Tem aqueles que usam a profissão de roubar. Um chegou que rouba carro, ele chegou e falou, é a minha profissão, meu ganha-pão, vê se tem cabimento dizer uma coisa dessa, que roubar carro é o ganha-pão, é a profissão dele, né? Pode passar. Agora, as desigualdades sociais, né? Essas desigualdades sociais, muita gente fala que é só culpa da sociedade. Nasceu pobre, é porque o rico é orgulhoso, egoísta, não faz nada, e essa filosofia aí que o rico é culpado de tudo, e o pobre merece tudo, e pode roubar pequenas coisas. Tem essa filosofia, esse povo, às vezes, do direito humano aí, que não pode fazer nada com esse sem-teto, não pode tirá-los do lugar que estão atrapalhando, e convida, às vezes, eles para poder ir para um lugar de acolhimento, eles se negam a ir. É um problema que não é só culpa da sociedade. As escolhas também, essas pessoas que vivem muito usando as drogas, não têm nem noção, eles deviam ser um pouco forçados a ser recolhidos, né? Aí então vem aqui, as desigualdades sociais são obra do homem por causa do seu orgulho, do seu egoísmo. Um dia haverá só desigualdade de merecimento. Quer dizer que vai ter desigualdade, mas de acordo com o merecimento de cada um. Aqueles com mais boa vontade, com menos boa vontade. As desigualdades sociais, então, às vezes é culpa do orgulho e do egoísmo do homem, mas é aquilo que eu disse, tem que partir para a educação e deixar que cada um saiba escolher melhor, orientar para as escolhas melhores. Então, já é uma maneira de ir diminuindo essa desigualdade, né? Por exemplo, o governo muito paternalista, tem cidade no Maranhão, a cidade inteira vive do Bolsa Família. Isso aí é uma esmola coletiva. Ao invés de dar a chance, oportunidade dessas pessoas já se profissionalizar, já ir trabalhar, não ficar nessa humilhação de dependência de Bolsa Família, né? Não, eles não veem isso. Então, não está certo essa postura de só ficar doando, né? Eu lembro de centro que começou assim, levar o café da manhã, mas aí devagarinho as pessoas foram assistindo aula de evangelização, assistindo palestras, aí acabou. Não precisava levar todo dia, 6 da manhã, aquele café. Porque as pessoas foram habituando a assistir ali, participar do centro, trabalhando, melhorou o ambiente ali. Eu sei de centro que conseguiu fazer isso. Então, é por aí, né? Os que abusam da superioridade de suas posições sociais, eles serão oprimidos, renascerão e passarão por tudo que fizeram os outros passarem. Então, às vezes, a conta não fecha, porque uma minoria é rica e a maioria é pobre. Então, nem todo rico que não foi justo vai nascer pobre. Ele pode, assim, renascer de novo, rico. Mas aí ele vai sofrer certas consequências, vai ter perdas para poder dar valor e aprender a distribuir melhor, né? Então, são muitas maneiras, né? Porque foi rico vai nascer pobre, e foi pobre vai nascer rico. É igual o Lerra falar, a conta não fecha. E pode passar. E agora a gente vai falar aquilo lá de igualdade absoluta não existe. Aí todo mundo quer colher as laranjas ou maçãs, né? Se ficar oferecendo as mesmas condições para todo mundo,
o que tem menos potencialidade vai continuar abaixo lá, não consegue. Aí, se der diferentes oportunidades, buscar, estimular, levá-los a usar as suas potencialidades, são esses suportes aí diferentes, né? Aí todos vão conseguir os mesmos objetivos. Pode passar. É diferente da igualdade absoluta, já mostrei isso aí, e a equidade. Pode passar. Bom, desigualdade das riquezas, né? Deixa eu ver quanto que falta. Está quase na hora, deixa eu ver. Falta 5 minutos. Ai, deixa eu correr mais aqui. A desigualdade das riquezas, elas originam das faculdades, aquilo que eu já falei, das experiências, das potencialidades, da falta da boa vontade, né? Uns dispõem mais meios de adquirir do que outros. Uns herdam, outros já nascem ali no meio mais rico, então acaba tendo uma concentração de riqueza maior. Mas os espíritos perguntam para Kardec, mas é só porque tem melhores meios para adquirir? E quem consegue mais coisas por roubo e velhacaria? Porque há aqueles que passam o trator por cima e vai roubando, vai aproveitando do mais fraco, e aproveita e vai assambarcando bens, né? E então tem também riquezas produto de roubo e velhacaria. Aí vem o problema da herança, que é uma calamidade pública que eu vejo tanto absurdo por causa de herança. Lá no nosso lar tem um homem que falava que o filho médico era um assassino, porque com pressa de ganhar a herança, ele deu a bendita injeção, a maldita injeção para o pai que estava em coma morrer mais depressa, para ele pegar a herança. Aí o pai de lá tem essa consciência e ele xinga o filho, ele está num desequilíbrio total. Eu sei que o filho, para ele, o filho foi o assassino. Isso tudo por causa de herança, né? Então, a riqueza herdada, ela pode ter origem na expoliação, na injustiça. Mas, às vezes, os herdeiros não sabem que estão herdando uma coisa que foi usurpada dos outros. Mas, às vezes, até sabem. Mas Deus vai julgar o quê? O desejo dos herdeiros. Se eles cobiçam em possuí-la, o mais depressa possível, que é o que muito acontece, né? Há aqueles que chegam a colocar o pai como deficiente mental, lá, inconsciente, para poder tirar os bens, pegar uma procuração e usufruir dos bens antes do pai morrer, já está querendo a herança. É horrível. Coitado desse círculo que deixa muita coisa, depois vira um drama, né? O dono da Casa Bahia foi um que deu muito problema à herança dele. E assim vai. De vez em quando tem essas notícias aí. Até pobre. Às vezes deixou uma casinha. Eu já vi irmãos brigarem por causa de uma casinha. Horrível. Os que herdam uma riqueza mal adquirida não são responsáveis pelo mal que os outros fizeram. Mas nem sempre, né? Pode passar. Quem herda tem a responsabilidade de usá-la na reparação de injustiças. Às vezes até sabe que aquela herança é mal adquirida, então quem herdou que a use bem e que procure reparar as injustiças. Se ele fizer isso, em nome de quem usurpou, a reparação das injustiças será para quem roubou, está de lá já, e para quem está aqui. Então, ele pode
melhorar as condições, tanto de quem roubou quanto dele que está usufruindo, né? Às vezes há testamentos, né, da distribuição dos bens, e nesses testamentos, às vezes a pessoa deixa no testamento um quinhão maior para um do que para outro. Então, aí também há injustiça e há muita briga por causa disso. Então, o que os espíritos respondem? Então, no testamento, as boas ou más ações terão consequências depois da morte. Então, se no testamento não foi justo, aí vai ter consequências depois que morreu, né? E a igualdade absoluta das riquezas é impossível pela diversidade das faculdades e caracteres. Eu já cansei de falar aqui. Nunca há igualdade, porque há sempre diferentes escalas evolutivas entre os espíritos. Há aqueles que sabem desenvolver melhor suas potencialidades, têm mais boa vontade, e aqueles que são preguiçosos e preferem o caminho do erro. Então, nunca vai ter igualdade, nem nos mundos mais evoluídos, porque ainda lá há diferentes níveis de desenvolvimento. Porque uns já estão lá há mais tempo, outros chegam depois. Então, as experiências são muito variadas, né? E o bem-estar, pode passar. Bem-estar, todo mundo quer bem-estar. Ele é relativo. Por que é bem-estar? Porque, às vezes, o que um acha que é bem-estar, ter uma mansão de não sei quantos quartos, hoje o outro acha melhor ter um bangalôzinho lá na praia, pequeno, sem dar muito problema. Então, o bem-estar é relativo. Cada um goza de uma maneira diferente. O que é maravilhoso para um não pode ser para outro. Então, o bem-estar verdadeiro é empregar o tempo de acordo com a vontade e não estar em trabalhos de que não gosta. Às vezes, para ganhar uma fortuna, a pessoa faz aquilo que ela detesta. E não é assim. Aí ela é infeliz, ela vive contrariada, vive xingando. É melhor fazer uma coisa que você gosta, ganhar menos, mas ser feliz, né? Então, esse bem-estar vai das nossas escolhas também. As aptidões diferentes atendem os trabalhos úteis. O homem é que perturba esse equilíbrio. Então, a gente desequilibra tudo, né? Há entendimento praticando a lei de justiça. É aquilo que eu falei, as leis divinas. E a lei de justiça, ela é a mãe de todas as outras, porque você sendo justo, você é justo, você ama, você é justo, você respeita, você é justo, você é caridoso. Então, quem é justo, ele só escolhe o caminho do bem. Então, a justiça, por isso que a gente fala, Deus é soberanamente justo e bom. Olha só, justo e bom. Então, a justiça é a mãe de todas as outras perfeições, todas as outras leis, né? A sociedade tem que velar pela educação moral. A má educação falseia o critério. Então, quem foi mal educado, quem não enxerga os verdadeiros valores, os verdadeiros critérios justos, é que, então, não tem a verdadeira educação. E, infelizmente, certas famílias deseducam, né? Agora, a prova da riqueza e da miséria. Rapidinho. Deus concede aos homens riquezas e a miséria. Para quê? Para experimentar a gente passar pelos modos diferentes de vida. Eu ser miserável numa vida, eu aprendo a lutar, a economizar, a valorizar. E eu sendo rico na outra, eu aprendo a distribuir, a ofertar, né? E os espíritos geralmente escolhem se ele quer ser rico ou pobre. Mas as duas são terríveis, porque a miséria, quem não entende,
queixa até contra Deus, fica até revoltado contra Deus. E a riqueza, ela provoca, ela incita os excessos. Então, são dois caminhos perigosos. Mas a riqueza é um pouco mais difícil, porque ela aumenta necessidades, ela torna-se egoísta, o homem torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Eu conheço uma família que não tem filho e não tem para quem deixar, mas é uma ganância. E, assim, sovina, é um tio Patinhas. E está sempre querendo adquirir mais casa, mais terreno, mais não sei o quê. Então, é insaciável, né? Essa busca. E aqui, da pergunta 814, é lá, Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros para testá-los de maneiras diferentes. Aí tem o rico e o que está pedindo. O que está pedindo, ele devia buscar, lutar e fazer alguma coisinha que rendesse, né? E o rico não, ali com aquela prepotência, olhando com orgulho, indiferença. Pobre daquele que pensa que neste mundo ser feliz é ter riqueza. Eu peguei isso daí só para esse ditado. E aqui é a favela ao lado, isso é coisa lá do Rio, aqui de São Paulo, né? De outros lugares. Então, é a miséria. Mas aí na favela não tem só miserável, não. Tem gente honesta, gente que trabalha e luta no dia a dia, toma 3 condições por dia. Não tem só ladrão e gente que... né? Agora, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Deus deu aos dois a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. O predomínio do injusto e do cruel sobre a mulher é que a mulher sempre foi considerada menor, inferior, objeto de cama, mesa e banho, né? Então, foram as instituições sociais e o abuso do homem considerado mais forte, né? Isso na época, mas ainda tem muito disso hoje, em que moralmente havia povos muito pouco evoluídos, né? Pouco adiantados. Agora, a mulher é mais fraca fisicamente, isso é visível, porque ela tem destinado a ela só de ter a maternidade, né? Trabalhos leves, e eles os trabalhos mais exigentes, mais rudes e tal, né? Para se ajudarem mutuamente. Então, as feministas hoje, e um povo por aí, acho que isso aí tudo é baboseira, que a mulher é igual ao homem, tem diferença o corpo feminino do corpo masculino, né? Porque as tarefas têm que ser mais delicadas para as mulheres. Mas tem mulher querendo se igualar ao homem. Então, as funções da mulher são maiores que a dos homens, porque é ela que lhe dá as primeiras noções de vida. Então, moralmente, a mulher tem carga dobrada, né? Ela que trabalha fora, cuida dos filhos, é porque é uma função dela natural. E ela que amamenta, que dá as forças primeiras para a vida, né? Agora, igualdade dos direitos, sim, mas das funções, não. Está bem claro aí. Né? Mulher fazer funções que lhe cabem mais adequadamente. E a lei de justiça e de igualdade está naquela, não façais aos outros que não quererias que os outros fizessem. Está lá no Velho Testamento. Aí Jesus pôs, façais aos outros que desejais que os outros lhe façam. É melhor do que não façais, né? E a justiça está aí, então. E a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. O sexo só existe na organização física, quer dizer, no plano espiritual a gente pode... não tem o sexo, a gente pode reencarnar homem ou mulher,
para vivenciar as duas experiências, porque sexo é definido só aqui, né? E a igualdade perante o túmulo é quem faz aqueles túmulos fabulosos, é vaidade, é o orgulho. Se o morto pede, é porque ele quer ser reverenciado, mesmo de lá, né? E se é a família que pede, é a família que quer ficar parecendo que pertence àquele fulano lá que foi e que era importante e tal, né? E com o desejo de vangloriar-se. Então, pompas no funeral só se for para um homem de bem. Então, quando o povo homenageia um Chico, um Allan Kardec, né, que teve assim um papel muito importante na vida de todo mundo, então não é errado fazer uma homenagem fúnebre e tal, né? Mas não, para quem não foi bem, quem foi um homem de mal, não um homem de bem, essas pompas não limpam as suas torpezas, nem o elevam nos degraus da hierarquia espiritual. Isso aí está cansado de saber, né? Não vai melhorar o progresso dele só porque chegou o final dessa existência. As pompas aí. E eu pus o túmulo de Kardec, 2 fotos, porque ele é reverenciado até hoje, num túmulo que foi 1 ano depois que esse túmulo foi feito. Ele foi enterrado no outro cemitério, aí transpuseram ele para esse, daí o Père Lachaise, e fizeram, porque ele foi druida, então o dolmen, as partes de granito, como faziam os druidas os seus túmulos. E escreveram a famosa frase lá, né, no túmulo dele. E, então, é porque todo mundo sabe o papel que ele desempenhou e tem um lugar aí que tem pessoa que gosta de visitar, ver, mas nem precisa, a gente precisa reverenciar mais no sentimento, no pensamento. E aí, passando o horário, mas terminamos a lei de igualdade, né? Está com o seu som fechado. Estava fechado. Mas valeu, Valdete. Eu vou só justificar. O mês que vem a Valdete vai trazer uma novidade para a gente, tá? Ela não vai falar das leis morais, ela vai trazer um trabalho aí para nós sobre Kardec, que já foi aí, né? A gente precisa conhecer esse trabalho, né? Então, fica aí um spoiler. E eu quero agradecer a todos, né, por estarem ainda aqui conosco. E nós vamos agradecendo a Valdete, e no mês que vem ela vai estar aqui conosco, né? Já deu spoiler, tudo. Gratidão, amiga. Muito obrigada por mais essa participação. Ela conseguiu resumir ali, ó, e sintetizar e a gente entender tudo direitinho. Agora é só pegar o livro ali, está em dúvidas, pesquisar. Mas tá. E vocês viram que uma lei reforça a outra, né? Sim, 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 sim. E sempre na tecla. Sim. As escolhas e o livre-arbítrio, a boa vontade de cada um é que alavanca o nosso progresso. Vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Mas eu quero agora, então, convidá-los para a próxima semana. A próxima semana nós teremos aqui o Adolfo Mendonça Júnior. Ele vai expor um trabalho para nós sobre o advento do Espírito da Verdade, tá? Então, fica aqui o convite. Então, vamos agora, então, né? Agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também a equipe do senhor José Marques Garcia, que, juntamente com os bons amigos espirituais, visitam cada lar, trazendo ali as energias benéficas para o refazimento do ambiente,
para o refazimento de cada um de nós, através do passe, a fluidificação das nossas águas. E assim, Senhor, que essas boas energias possam chegar também, e possam chegar até os nossos entes queridos que estão um pouquinho mais distantes, aos que estão nos asilos, nos orfanatos, nas casas de saúde, nos presentes, Senhor. Agradecemos muito por mais essa oportunidade bendita e rogamos também pelos nossos governantes, que eles possam ser abençoados, amparados, para que possam sempre tomar as melhores decisões. Seu Adalto? Sim. Pai nosso, que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos, que andam distantes do bem. Com proteção de Jesus, livra-nos a alma do erro, neste mundo de desterro, diante da sua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado, seu Adalto. Obrigada, meus amigos. Obrigado aos que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Deus.